Bom, agora chegou o momento de contar histórias inspiradoras para você de casa. É hora de falar de empreendedorismo. E a nossa personagem de hoje, ela foi uma executiva e passou a ser dona do próprio negócio, é a Cíntia. Olha só, ela é uma profissional do marketing e formada também em educação física. Só que a história dela com o empreendedorismo não está ligada a nenhuma dessas opções. Quando ficou desempregada, ela resolveu mudar completamente e achou um plano B, que está superando as expectativas. A carioca veio para Manaus há 10 anos. Cíntia passou 8 anos trabalhando como gestora técnica de musculação e marketing em uma academia, mas foi desligada da empresa em janeiro e precisava recomeçar. Eu acho que as pessoas têm que ter um plano B na vida delas, porque nada é eterno. Então, a minha preocupação era sempre o que eu vou fazer depois que a minha fase acabar. E ela acabou. O marido dela sugeriu que Cíntia investisse em um modelo já formatado e estabelecido, as franquias. A Cíntia pensou, mas não queria uma franquia. Ela queria investir em algo que fosse feito por ela mesma, até que descobriu nas próprias habilidades o que os amigos já elogiavam nela. E em toda festinha eu levava uma coisa minha, então as pessoas elogiavam. Minhas primas que moram aqui sempre gostaram. As minhas amigas, eu tinha amigas dentro da empresa que eu trabalhava que pediam, ai, será que você não pode fazer um bolo? Quanto você cobra para fazer um bolo? E eu fazia de graça, porque era por amor, né? Era uma atividade, era um hobby, era uma atividade extra, não era para ganhar dinheiro. E aí eu resolvi fazer isso ganhando dinheiro. Ela começou a fazer bolos, doces, brownies. O investimento inicial de R$ 150 num curso melhorou a apresentação dos produtos. Tem 2 meses que eu investi num curso para fazer a aparência do bolo ficar mais bonito, porque o sabor já era bom, todo mundo elogiava. Aí, de 2 meses para cá, eu deslanchei e eu comecei a ter 8 encomendas por semana de bolo. Ela começou definindo a marca, fazendo planilhas e hoje faz aquela propaganda boca a boca. Os clientes voltam e até indicam porque o sabor é a melhor referência. O melhor canal que tem é o marketing boca a boca, porque a gente vai crescendo assim, é um indicando para o outro. Eu tenho essa ambição de crescer, aumentar, ter funcionário, ter um espaço, né, uma cozinha para mim. Eu sonho, lógico. E a gente trabalha para isso, né, para chegar lá. Isso sem contar que literalmente é um sonho delicioso, Um sonho que se transformou em realidade, de repente, de uma hora para outra, adoçou a vida dela, né? Verdade. Estava desempregada, e teve coragem, foi lá, né? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com o Carlos Oshiro, né, que está sempre aqui com a gente, trocando uma ideia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Oshiro. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luana. Que história linda, né? Mais uma história linda para animar esse nosso dia de sexta-feira. E olha, você está ficando especialista em indicar histórias relacionadas à comida, né? Que é uma tristeza para quem tomou café da manhã, igual é o nosso caso ainda. Mas que bom poder falar de uma situação como essa, de uma pessoa que ousou. Porque o que mais me chamou a atenção na história da Cíntia é porque ela tinha formações e experiências que não tinham nada a ver diretamente com fazer bolos, né? Educação física e marketing. Pois é. Isso mesmo, Luana. A gente sempre fala aqui sobre o empreendedorismo com propósito, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a Cíntia antes e ela foi executiva de uma rede de academias, né, que tem no Brasil. E aí ela se descobriu, no momento em que ela foi demitida, ela se descobriu com esse propósito que estava adormecido. Buscou mais um curso, se preparou, teve o apoio do marido e hoje está iniciando uma carreira de empreendedorismo, até porque o próximo passo, pelo que eu sei, é abrir uma cozinha industrial e expandir os negócios. Agora, começou em casa. Esse é um passo, você ir se experimentando, colocando os vizinhos para degustarem, no caso de algo de refeição, por exemplo. Quer dizer, você saber se realmente aquela habilidade que estava adormecida dá certo? Hoje as mídias sociais nos permitem
empreender da nossa própria casa. E esse é um exemplo vivo da Cíntia, de uma pessoa que está iniciando na cozinha do apartamento dela. Então, com as mídias sociais você propaga gratuitamente, se quiser investir um pouco também, você tem uma propagação maior, mas esse é o caminho, é iniciar em casa, com os pés no chão, sem muito risco, e aí conforme vai crescendo a demanda, você se prepara para passos maiores. Pois é, a gente vê em muitos casos que é nessa fase, quando pensa em crescer, né, a pessoa começa devagarzinho e tal, e ela pensa em crescer, expandir os negócios, que vem os grandes riscos, né? Porque enquanto você está ali na cozinha de casa, está tudo certo, o investimento não foi tão alto, agora quando você pensa em expandir, você faz grandes investimentos, a queda pode ser feia, né? Excelente comentário, Wellington. Eu sempre digo aqui que você tem que iniciar pequeno, mas conforme você vai aumentando o seu negócio e vai tendo colaboradores, você precisa se capacitar. Aí o foco passa a ser entender de gente, até porque você precisa contratar colaboradores, você precisa passar a sua cultura para a sua equipe e aí você precisa da capacitação e atenção não só aos negócios, mas também para a gente, para pessoas. Bom, você trouxe aqui para a gente um manual rápido de como passar de desempregado a empreendedor. Vamos lá então, ver se passo a passo. Essas dicas são muito interessantes porque eu percebo que muita gente, quando perde o emprego, entra num processo de depressão. Alguns se levantam rapidamente, outros demoram um tempo e outros não levantam nunca mais. Então é importante você se atentar a essas dicas porque existe luz no fim do túnel, existe vida fora da empresa que de repente você trabalhou por longos anos. E a primeira dica qual é? Viva a realidade, corte os gastos. E eu percebo que às vezes as pessoas são demitidas e elas falam, não, eu vou pegar um período aí de um mês, eu vou viajar. Então ela já começa a vida de desempregada gastando. E nesse momento você tem que cair na real, você tem que economizar os custos, você tem que fazer aquele valor que você tinha guardado ou o dinheiro da rescisão valer mais. Então é importante que você corte os seus custos e caia na realidade. Até porque se quiser investir em alguma coisa, tem como fazer isso, né? Se você gastar tudo logo de início, quando você pensar no que quer fazer depois que passar esse momento sabático, como a gente chama, aí vai faltar grana, né? Isso, nesse momento é importante entender que todo custo ou todo gasto que você tem vai fazer falta no futuro, ok? Vamos lá, segundo passo. O item 2, segundo passo, aí entra o propósito, que eu sempre prego aqui. Não é abrir algo somente para ganhar dinheiro. E a gente tem o exemplo da Cíntia. Tinha um propósito adormecido, foi entender esse propósito, se capacitou e hoje já é dono da sua própria vida. Descubra nesse período o que você gosta de fazer. E Luana e Wellington, é legal e dizer também que é importante que essas dicas valem para você que está empregado, é o famoso plano B, que a nossa empreendedora acabou de dizer aí na matéria. Então, você que está empregado hoje, você pode utilizar essas mesmas dicas para, paralelamente, ir se preparando e aí, de repente, quem demite a empresa onde você está hoje é você. Então, você tem essas opções também. Essa é boa. A dica número 3, veja as oportunidades além de um emprego. Aqui é uma grande quebra de paradigma, por quê? A grande maioria das pessoas que trabalharam com carteira assinada a vida inteira acha que tem que viver o resto da vida trabalhando como empregado. Mas sabe o que é, Alcheira? Assim, desculpa até te interromper. Eu converso com algumas pessoas sobre essa questão que eu tenho muita curiosidade de despertar esse empreendedorismo dentro de mim. Já até conversei isso contigo. Mas eu percebo que muitas pessoas sentem da mesma forma porque acham que estar de carteira assinada tem segurança. Que se naquele mês o negócio não der certo, eu vou receber meu salário do mesmo jeito. Que já não é como tem que pensar um empreendedor, né? Então talvez seja essa segurança. Aí é um desafio a mais vencer isso. Essa segurança, ela é ilusória. Porque essa segurança, quando você perde o emprego, e se você ficou 20 anos, 30 anos numa empresa, achando que você vai se aposentar nela, quando você perde o emprego, essa segurança vai embora. Então, na vida não existe nada seguro, nem a nossa própria segurança quando a gente sai na rua. Então, é importante que você quebre essas crenças limitantes, que no mundo do coaching a gente diz que são crenças limitantes. Algo que me aconteceu no passado e eu levo para a minha vida e que me impede de fazer novas ações e novas atitudes para ter resultados diferentes. Então, pense fora da caixa. Existem oportunidades de você ganhar dinheiro sem depender de um empresário ou de um emprego. Você começar a gerar empregos também é possível. Boa!
Dica número 4, busque informações, se capacite. Aqui a gente sempre diz que o empreendedor ele tem um dom nato, ele já nasce com esse dom de arriscar e ser mais corajoso. Mas chega um determinado momento, até que o Wellington disse agorinha, é importante que você se capacite ao mesmo tempo. Porque conforme a tua organização vai aumentando, vai tendo mais unidades e o escopo vai ficando maior, é importante que você tenha essa capacitação de gestão, de controles, de administração, de marketing, e a internet está para ir. Está para isso. Com um custo muito em conta, você consegue fazer essa capacitação. É até interessante que, por exemplo, no caso da própria Cíntia que nós mostramos, ela foi buscar a capacitação para fazer os bolos de uma forma melhor, mais profissional, ok. Mas quando ela pensa agora em expandir os negócios, contratar, como ela mesma falou, quero contratar, quero ter uma sede, aí ela já vai ter que buscar essa outra capacitação que é necessária também, Precisa se planejar direitinho, né, Oshiro? Perfeito. A Cíntia já leva uma vantagem porque ela já foi executiva de uma grande organização. Então, quem vem de uma grande organização como executivo, como gestor, como gerente, já traz um pouco dessa bagagem porque ela vivenciou isso lá. Isso ajuda bastante. Você falou da insegurança de quem está trabalhando, que tem um emprego, tem um salário fixo, e a insegurança também de quem monta um negócio. Eu costumo dizer que quando você está empregado, você deve olhar ao seu redor. Muitas vezes você está seguro ali no seu emprego e não olha o que tem ao seu redor, uma forma de você ganhar um dinheiro extra. Você está empregado, está com salário fixo, está acomodado e você acaba não olhando as outras pessoas que estão ganhando dinheiro de uma outra forma. Você, além de ser um funcionário, você também pode ser um empreendedor. E aí você tem o dinheiro fixo, o seu salário fixo. Hoje, com essa crise no país, a gente vê muita gente que estava empregada, está desempregada agora e está transformando aquele sonho em realidade, né? Perfeito. Esse é o famoso campo de visão. Algumas pessoas conseguem ter uma visão além daquilo que a grande maioria consegue enxergar. E aí essas pessoas, elas já conseguem se destacar e até capitalizar mais. Hoje você pode, paralelamente ao seu emprego, testar se você tem esse dom do empreendedorismo. E a gente já falou várias vezes aqui, inclusive em relação ao marketing multinível, que você consegue fazer esse processo de venda nas horas vagas. Então hoje existem várias formas de você iniciar a carreira empreendedora e gerar uma segunda renda. Muitos passam dessa segunda renda para a primeira, ganha mais na segunda opção e aí fala, nossa, a partir de agora eu vou seguir a minha carreira solo e dispensa a primeira porque... Mas essa decisão não é fácil, né, Oshiro? Porque você está empregado, tem um salário fixo e fala, agora eu vou dar um tempo, mas normalmente se monta um negócio primeiro para pedir a demissão da empresa, né? Quem não tem o dom do empreendedorismo, ele leva paralelo por um tempo e às vezes até ele acha que na realidade não tem coragem para empreender somente com a sua empresa. Então esse é um detalhe bastante interessante. Oshiro, vamos fazer uma pausa aqui no teu telão para colocar aqui a Laura, que está acompanhando a gente lá fora, né, Laura? Ouvindo tudo e também quer perguntar para o Oshiro. Vamos lá. Isso mesmo, Luana. Bom dia, Oshiro. Eu conversei muito com a Cíntia e ela falou que esse negócio tem 4 meses, né? Ela começou em fevereiro, mas ela pesquisou bastante. O marido dela queria que fosse uma franquia, que é um negócio já validado no mercado, e ela disse não, espera aí mais um tempo, deixa eu procurar entre as minhas habilidades. Então, assim, Oshiro, eu queria saber... como que a gente acerta nessa escolha? Porque as franquias já têm um modelo consolidado. O que tem que ser avaliado nesse momento? Realmente as habilidades, o tipo de franquia, porque você paga pelos royalties dessa franquia, né? E também dizer outra coisa, que esse bolo aí que a Cíntia fez está aí na redação para o nosso café, com vocês. Oba! Essa foi eu já ia perguntar. Eu já vi o bolo lá. Eu já ia perguntar se tinha provado. Agora fiquei mais feliz, pode fazer quantas perguntas quiser, Laura. Vamos lá, então. O bolo está lá na redação. Bom dia, Laura. Excelente pergunta, né? Aí as pessoas falam, eu vou para uma franquia ou abro um negócio próprio? A franquia, na realidade, exige um investimento um pouco maior. No caso da Cíntia, ela não teve quase investimentos, até porque ela utilizou a sua cozinha própria. Então é importante que você primeiramente saiba qual é o seu perfil, porque o empreendedor nato, ele é meio rebelde.
Então, ele gosta de fazer do jeito dele. Então, por exemplo, se você pega uma franquia, né, eu gosto de utilizar muito esse exemplo. Se você pega uma franquia e abre uma franquia de sanduíches e você fala, olha, aqui vende muito X-Caboquinho, amanhã eu vou lançar o X-Caboquinho aqui. O dono da franquia fala, não, peraí, não é assim que funciona. Não, mas a região vende-se muito. Fala, não funciona desse jeito. Existem normas, existem regras, existem padrões. Então, se você tem um comportamento meio rebelde, meio independente, a franquia não vai funcionar e provavelmente isso vai gerar uma guerra judicial depois. Mas é mais seguro, pode-se dizer? A franquia, para você que tem um pouco de medo e tem uma renda já para fazer esse investimento, é mais seguro. Mas tente verificar franquias vencedoras, franquias que já têm sucesso no mercado. E antes de adquirir uma franquia, é importante que você vá visitar outros franqueados em outras cidades para você entender se realmente aquilo que lhe vendem é realmente a realidade. Isso que você falou é interessante. A franquia, ela entra com o know-how do nome, tem um peso, né? Você já adquire uma franquia que entra com aquele know-how, com um nome forte, né? Mas você tem que se adaptar às regras da franquia, né? Isso é complicado muitas vezes. O empreendedor é um pouco rebelde e acaba não se adaptando a essa forma como você falou. Tudo tem seu ônus e bônus, né, Wellington? Então, quando você abre uma franquia, você tem a garantia de que a coisa já está rodando e já tem rendimento. E às vezes você tem franquias que já tem nomes e tem verba própria para mídia, para propaganda nacional. Então, isso ajuda muito a alavancar num primeiro momento. Laura, tem mais perguntas para a gente? Ou só vontade de comer o bolo? Tenho sim. Não, eu tenho mais uma pergunta. A Cíntia está começando ainda, ela faz 8 bolos por semana. Para ela é uma renda pequena, que está começando agora, e ela está usando a própria cozinha. Claro que ela não tem um espaço físico, ela ainda não tem funcionários, então ela está começando lentamente, porque o investimento dela ainda é pequeno. É um procedimento, então, que ela está fazendo com prudência, acertado, Chiro? Sim, Laura, é esse investimento e a atitude com segurança, né? Todo empreendedor começa vendendo algo, eu sempre digo isso, você tem que ter o perfil de vendedor. Mas com as mídias sociais isso ajuda muito, porque você divulga, você impulsiona e o cliente vai até você. Então os pés no chão nesse primeiro instante, ele é bem importante. Agora, é claro, o próximo passo começam a acontecer os riscos, a criar os riscos e você tem que estar preparado para isso. Maravilha. Ô, Chiro, você tem mais ideias aqui para a gente no Temos telão? O quinto passo. O quinto passo ainda? Laura, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Vamos devolver aqui o telão para o Chiro fazer o quinto passo para a gente. Vamos lá. O quinto passo, a gente acabou de dizer, né? Não adianta você seguir os primeiros 4 se na hora H você, né, ter medo. Então, o medo é um sentimento que todo mundo tem. Então, se você acha que você tem medo e o outro não tem, é mentira. Todos, em algum momento, sentem o medo. O diferencial é como você administra esse medo. Então, como é que você pode administrar esse medo? Entendendo o processo, né? Visualizando as pessoas de sucesso. Por isso que é importante que você sempre tenha ao seu redor alguns gurus, alguns mentores, que na hora do aperto ou daquela dúvida você vá e tira aquela dúvida. Porque se você tem pessoas próximas de você, no mesmo perfil seu, se você fizer a pergunta, eles vão meter mais medo em você. Por isso é importante que você tenha, né, dentro da sua rede de relacionamentos, inclusive eu digo, você é a média de 5 pessoas na qual você convive. Então tenha pessoas com mais referências do que você. Esse medo é interessante porque eu conheço exemplos, por exemplo, o empreendedor, a pessoa tem ali uma certa verba e ele acha assim, eu vou fazer aquele investimento, e se esse investimento não deu certo, eu perco esse dinheiro que eu tinha de reserva. E aí que está o grande medo, né? Eu tenho uma reserva no banco, vou investir, se não der certo, eu perco esse dinheiro. Mas eu acho o seguinte, que se não der certo, você vende. Se você comprou alguns equipamentos para montar o seu negócio, no caso da Cíntia, pelo amor de Deus, que não dê certo, mas você vende alguns equipamentos, você consegue pelo menos repor alguma coisa que você investiu ali, né? O não dar certo, Wellington, nunca passa na cabeça de um empreendedor nato. Quando ele abre algo, em nenhum momento ele pensa que vai quebrar. E não quebra, porque ao longo do tempo vão surgindo obstáculos, mas ele tem aquela perspicácia de dar a volta por cima. E se você tem um conhecimento, você consegue entender o processo. E aí, de repente, você inicia produzindo um produto ou vendendo algo, daqui a pouco você está vendendo outro. Então, essa mobilidade de ações e de atitudes que a franquia não permite, quando você é empreendedor do seu negócio, você pode mudar da noite para o dia.
É isso aí. Muito bom, Cheiro. Grande aula, né, para você empreender. Com muito tempo hoje, inclusive com participação externa. Muito legal, Cheiro. Brigadão, um ótimo dia, hoje. viu? Bom dia, Obrigado, Chiro, bom boa dia. sexta.